Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos. Para quem não me conhece, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje damos continuidade ao nosso CTB atualizado com a Lei 14.071 de 2020 para o nosso concurso da Polícia Rodoviária Federal. Isso mesmo, hoje o capítulo 6, mas se você perdeu o capítulo 1, 2, 3, 3A, 4 e 5, corre lá no meu canal no YouTube, Robson Concursos, na playlist CTB mais Lei 14.071 de 2020, que está lá tudo de forma estratégica, esquematizado para as vidas que precisam. Hoje, capítulo 6, no final, questões estratégicas esquematizadas. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilha para alcançar as vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Seja um agente motivador, transformador de vidas, sem mais delongas, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Confere aí comigo, CTB mais Lei 14.071 de 2020, atualizado hoje o capítulo 6, isso mesmo, CTB capítulo 6 na veia que trata da educação para o trânsito. Artigo 74 diz o seguinte: a educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 1º. É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 2º. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio o funcionamento de escolas públicas de trânsito nos moldes e padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, no qual você já sabe que o COTRAN é um órgão máximo normativo e consultivo, fosse honra. Artigo 71. O COTRAN estabelecerá anualmente os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito. Ou seja, meu guerreiro, se não me falha a memória, esse artigo 75 nos faz lembrar a resolução 806. Estão todas as resoluções para o concurso da Polícia Rodoviária Federal lá no canal Robson Concursos. Confere lá, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, parágrafo 1º. Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais. Parágrafo 2º. As campanhas de que trata este artigo são de caráter permanente. Os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens explorados pelo poder público são obrigados a difundi-las gratuitamente com a frequência recomendada pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios nas respectivas áreas de atuação. Decore esse artigo 76 porque despencam nas provas. Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do COTRAN e do Conselho de Retores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá, inciso 1º, a adoção em todos os níveis de ensino de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito. 2. A adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores. 3. A criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito. E 4. A elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito
junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito com vistas à integração universidade-sociedade na área de trânsito. Artigo 77. No âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito. Parágrafo único. As campanhas terão caráter permanente por intermédio do Sistema Único de Saúde SUS, sendo intensificadas nos períodos e na forma estabelecidos no artigo 76. Artigo 77-A. São assegurados aos órgãos ou entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito os mecanismos instituídos nos artigos 77B a 77E para veiculação de mensagens educativas de trânsito em todo o território nacional, em caráter suplementar às campanhas previstas nos artigos 75 e 77. Artigo 77B. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção nos meios de comunicação social de produto oriundo da indústria automobilística ou afim incluirá obrigatoriamente mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada. Decore esse artigo 77B porque despenco nas provas. Parágrafo 1º. Para os efeitos dos artigos 77A, 77E, consideram-se produtos oriundos da indústria automobilística ou afins. Inciso 1º. Os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie, incluídos o de passageiros e os de carga. 2. Os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos mencionados no inciso 1º. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo aplica-se a propaganda de natureza comercial veiculada por iniciativa do fabricante do produto em qualquer das seguintes modalidades. Inciso 1º, rádio. 2, televisão. 3, jornal. 4, revista. 5, outdoor. Então, meu guerreiro, parágrafo 2º, estratégico, né, meu guerreiro? Porque diz que o disposto no caput deste artigo aplica-se a propaganda de natureza comercial veiculada por iniciativa do fabricante do produto em qualquer das seguintes modalidades: rádio, televisão, jornal, revista, outdoor. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, meu guerreiro, parágrafo 3º diz o seguinte, o nosso parágrafo 3º. Para efeito do disposto no parágrafo 2º, equiparam-se ao fabricante o montador, o encarroçador, o importador e o revendedor autorizado dos veículos e demais produtos discriminados no parágrafo 1º deste artigo estratégico, esse parágrafo 3º. Artigo 77C. Quando se tratar de publicidade veiculada em outdoor, instalado à margem de rodovia, dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, a obrigação prevista no artigo 77B estende-se a propaganda de qualquer tipo de produto e anunciante, inclusive aquela de caráter institucional ou eleitoral, fosse honra. Artigo 77D. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, você já sabe que o CONTRAN é um órgão máximo normativo e consultivo, especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das mensagens, bem como os procedimentos envolvidos na respectiva veiculação, em conformidade com as diretrizes fixadas para as campanhas educativas de trânsito a que se refere o artigo 75, força e honra. Artigo 77E. A veiculação de publicidade feita em desacordo com as condições fixadas nos artigos 77A e 77D constitui infração punível
com as seguintes sanções: inciso 1º, advertência por escrito; 2, suspensão nos veículos de divulgação da publicidade de qualquer outra propaganda do produto pelo prazo de até 60 dias; e 3, multa de R$ 1.627 a R$ 8.135, cobrada do dobro até o quintuplo em caso de reincidência estratégica. Esse artigo 77E, meu guerreiro e minha guerreira, tratando aí da veiculação de publicidade feita em desacordo, meu guerreiro, constitui infração punível com advertência por escrito, suspensão ali até 60 dias e multa que vai de R$ 1.627 a R$ 8.135, cobrado o dobro até o quintuplo em caso de reincidência, dobro até o quintuplo em caso de reincidência, fosse honra estratégico para sua prova. Esse artigo 77E, meu guerreiro e minha guerreira. Parágrafo 1º do artigo: as sanções serão aplicadas isoladas ou cumulativamente, conforme dispuser o regulamento. Já o parágrafo 2º: sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, qualquer infração acarretará a imediata suspensão da veiculação da peça publicitária até que sejam cumpridas as exigências fixadas nos artigos 77A e 77D. Artigo 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, do Trabalho, dos Transportes, da Justiça, por intermédio do COTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes. Estratégico esse artigo 78, meu guerreiro e minha guerreira. Por que diz? Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do COTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes. Decore esse artigo 78. Olha aí, parágrafo único, percentual de 10%, meu guerreiro, guarde bem esse percentual de 10% do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social, do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, de que trata a Lei 6.194 e 74, serão repassados mensalmente. Também guarda aí esse mensalmente ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas de que trata este artigo, ou seja, decore esse parágrafo único, fosse honra. Artigo 79. Os órgãos e entidades executivos de trânsito poderão firmar convênio com os órgãos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas neste capítulo. Então, meu guerreiro e minha guerreira, vamos agora resolver questões estratégicas esquematizadas com Robson Concursos. Assim, nosso CTB dividido por capítulos, após cada capítulo, questões, né, meu guerreiro e minha guerreira, para ver como cai em prova. Questão 49 diz o seguinte: julga o item seguinte: a educação para o trânsito é direito de todos, hein, meu guerreiro? Simples questão, rápida e estratégica. A educação para o trânsito é direito de todos, é certo ou errado essa questão? Você já sabe, questão certa é mesmo, Robson Concursos. Duvida? Confere aí comigo, artigo 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Decorou o artigo 74, fosse honra, cai na prova. Olha aí, mais uma questão. A existência de coordenação educacional em cada órgão, entidade e componentes do Sistema Nacional de Trânsito é facultativa, é, meu guerreiro? É facultativa? A existência de coordenação educacional em cada órgão, entidade e componente do Sistema Nacional de Trânsito é facultativa? Você já sabe. Questão errada. Duvida? Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Ali é facultativo. O certo era para ser obrigatório. Ainda duvida? Robson Concursos mostra para você. Parágrafo 1º. É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão, entidade e componente do Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, não é facultativa, é obrigatória, assim que cai em prova. Mais uma questão, julgo o seguinte: o COTRAN estabelecerá semestralmente os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional de Trânsito. E, meu guerreiro, é semestralmente? Você já sabe, né? Se lembrou? Com certeza não. Então, questão errado, porque ali o erro está em semestralmente. O certo era anualmente.
Ainda duvida? Confere aí comigo o artigo 75 do nosso CTB. O COTRAN estabelecerá anualmente os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e a Semana Nacional de Trânsito. Corre lá no canal Robson Concursos, na playlist das resoluções do COTRAN para a PRF, todas as resoluções lá, meu guerreiro. Não me falha a memória, aqui esse artigo 75 trata da resolução 806, que trata dos temas, dos cronogramas, meu guerreiro, minha guerreira, força e honra. Mais uma questão diz o seguinte: a educação para o trânsito deve ser promovida nas escolas de ensino fundamental e médio, inclusive na pré-escola. Aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Olha aí, ano 2020 caiu aí no curso de formação da PRF no ano 2020, certo ou errado essa questão? Você já sabe, questão certa, duvida que a questão está certa, que a educação para o trânsito deve ser promovida nas escolas de ensino fundamental e médio e inclusive na pré-escola? Duvida? Confere aí comigo, meu guerreiro, artigo 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro graus por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios nas respectivas áreas de atuação. Ou seja, meu guerreiro, minha guerreira, pré-escola é promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau. Pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau. Funciona, não tem mais como errar, artigo 76. Mais uma questão diz o seguinte: CESP, isso mesmo, compete aos Ministérios da Saúde e da Educação, conjuntamente à promoção por meio das escolas públicas de trânsito, do Sistema Único de Saúde, de campanhas regionais de orientação acerca das condutas que devem ser seguidas, nos casos em que for necessário prestar primeiros socorros a vítimas de acidentes no trânsito. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Você já sabe, questão errado. Errado, Robson Concursos. Para mim a questão estava certa. Não, questão errada. Duvida? Confere aí, meu guerreiro. Está dizendo ali que compete ao Ministério da Saúde e da Educação. Não há Ministério da Educação. Compete ao Ministério da Saúde. Não tem da Educação. Duvida? Confere aí comigo o artigo 77 do CTB. No âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde. Tem aí da educação, meu guerreiro? Não, então, ou seja, decore o artigo 77. No âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do COTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidentes de trânsito. Ou seja, o Ministério da Saúde não tem Ministério não tem Ministério ali, meu guerreiro, da Educação, porque no âmbito da educação, para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, só ele, força e honra. Olha aí, meu guerreiro, mais uma questão, isso mesmo, diz o seguinte: CESP de novo na veia. Os órgãos expressamente previstos, olha, julga o item seguinte conforme o CTB, conforme o CTB. Os órgãos expressamente previstos para contribuir com o COTRAN no desenvolvimento e na implantação de programas de prevenção de acidentes são os Ministérios da Saúde, da Educação, do Trabalho e Emprego, dos Transportes e da Justiça. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Você já sabe, conforme o CTB, a questão está errada. É mesmo, Robson Concursos, mas Ministério, meu guerreiro, minha guerreira. Aí você diz, mas Robson Concursos, mas o Ministério do Trabalho e Emprego não é um sim, mas é conforme o CTB, meu guerreiro, minha guerreira. Duvida? Confere aí comigo, isso mesmo. Está dizendo ali que era emprego? Não, é trabalho. Confere aí comigo o artigo 78, conforme o CTB. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, do Trabalho, dos Transportes, da Justiça, por intermédio do COTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes. Ou seja, meu guerreiro e minha guerreira, é Ministério do Trabalho. Aqui não tem emprego. É conforme o CTB, questão está errada. Artigo 78, trazendo aí a justificativa da nossa assertiva. Então, os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, do Trabalho, dos Transportes,
e da Justiça, por intermédio do COTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de acidentes, força e honra. Nossa última questão diz o seguinte, olha aí, caiu, meu guerreiro e minha guerreira, para DETRAN, auxiliar de trânsito CESP 2009. Diz o seguinte, do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social, relativos ao prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre DPVAT, 10% devem ser repassados mensalmente ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas destinados à prevenção de acidentes de trânsito. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Eu disse, olhe, guarde bem aí esse 10%, guarde bem aí, porque despico nas provas, decore. Então, questão certa, duvida, aqui é exclusiva mesmo, é 10%, é um dever mesmo, meu guerreiro. Aqui sim, 10% devem e é aplicação exclusiva, ou seja, às vezes na prova tem palavras nunca, não, exclusivamente, a maioria está errada, mas aqui está certo. Duvida? Confere aí comigo, parágrafo único. Eu disse, decora esse parágrafo único. O percentual de 10% do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre DPVAT, conforme a Lei 6.194, serão repassados mensalmente ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas de que trata este artigo. Então, decore esse parágrafo único, os 10% o devem mensalmente e exclusiva, palavras-chave, força e honra. Então, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, você vai vencer. Continue firme e forte no seu objetivo. Lembre-se de que Deus é bom e ama você. Está ansioso, angustiado, preocupado, está sem saúde. Peça a Deus que Ele cura. Peça a Deus que Ele tira a ansiedade. Peça a Deus que Ele lhe ajuda. Deus está sempre apto e pronto a ouvir as suas petições. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Mas lembre-se também de que o que é da sua competência Deus não move uma palha. Lembre-se também de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você guerreiro, você guerreira, você vai continuar lá lutando, estudando todos os dias até conseguir realizar o seu sonho, conquistar o seu objetivo. Eu sei, é cansado, dolorido, angustiante, estressante. Muitas vezes o guerreiro e a guerreira chega do trabalho cansado, descansa um pouquinho e vai estudar até de madrugada e no outro dia mesmo na labuta. Mas lembre-se, você está plantando a boa semente hoje para amanhã colher excelentes frutos. Não pare por nada, não desista por nada. Não venci, venho de bairros humildes. Já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, de camarão na praia. Já peguei muito frete com carro de mão. Já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor. Já segui as forças armadas. Já fui carteira policial militar aqui do estado de Pernambuco por quase 10 anos. Atualmente sou policial civil, meu guerreiro, minha guerreira, agente de polícia, vibrando, estudando, fazendo direito. Se eu não me ser delegado, promotor, juiz. Vou fazer PRF, PF, PCDF, DEPEN, vibrando, gravando, meu guerreiro e minha guerreira, em pleno dia 23 de 2 de 2021, uma terça-feira, para postar no canal Robson Cursos para ajudar as vidas que precisam. E dizendo a você, meu guerreiro e minha guerreira, que você vai vencer, não pare por nada, não desista. Por nada, qual o segredo, Robson Cursos? Só mais um pouquinho de paciência, de resiliência, de constância nos estudos, porque você vai vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom e ama você. Vem com o Robson Cursos, juntos vamos vencer. Se gostou, se inscreve no canal. Segue meu Instagram, Robson Cursos, meu Facebook, Robson Cursos RDM. Deixa o seu joinha e compartilha, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. É isso mesmo, não custa nada, se inscreve no canal. Deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo para alcançar as vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Seja um agente, mas seja um agente motivador, transformador de vidas. Fosse um rei, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Deus é bom e ama você. Vem comigo e juntos vamos vencer. Até o próximo vídeo do nosso CTB estratégico e esquematizado e atualizado com a Lei 14.071 de 2020, querendo Deus, força e honra e amém!